Ouvi dizer que aos antigos, quando ele passava aqui por cima... É, porque ele virava o avião, disse que o pessoal ficava com medo, não era? Ficava com medo. Bem, investigar a história não é fácil, é preciso rigor, tempo, pormenor, informação e muita investigação. Eu estou aqui agora na Reta da Achada e vou seguir aqui mais acima, que parece-me que o lugar que eu quero é um bocadinho mais acima. Fazer história não é fácil, requer rigor, informação, gastar as solas dos sapatos também, procurando, examinando, e embora, meus amigos, eu sem apoios de nenhuma secretaria, sem nada, com os sapatos quase gastinhos, mas mesmo assim, por amor à história, e para que as novas gerações possam se lembrar daquilo que aconteceu, cá estou eu. Onde é que eu estou? Eu estou aqui onde está aqui a via rápida, os carros aqui a passarem sobre a via rápida. Mas antigamente não havia aqui essa via rápida, isso era um caminho, aqui ao lado, aqui mais dentro, era um caminho de terra, chamado um caminho militar, havia aqui um caminho militar. Portanto, em 1928, as Forças Armadas Portuguesas queriam fazer aqui nos Açores um campo de aviação. E nessa altura encarregaram o Tenente-Coronel Alberto Cívica Duarte, Tenente-Coronel Aviador Alberto Cívica Duarte, nessa altura era chefe de aeronáutica, era inspetor da aeronáutica. Alberto Cívica Duarte esteve aqui em 1928, andou por aqui, precisamente no lugar onde eu estou, ele e outros colegas dele, e acharam por bem que aqui, neste planalto, entre a Serra do Morião e a Serra de Cume, seria o local indicado para se fazer um campo de aviação. E assim procederam aos estudos e em 1929, logo ali passados uns meses desses estudos, começaram as terraplanagens rápidas aqui deste local. Umas máquinas, uns carros de bois, e fizeram aqui uma pista em terra, uma pista terreira, com 600 metros de comprido e 70 de largura. Portanto, Cívica Duarte achou que seria aqui realmente um local bom para ter um campo de aviação. E assim fizeram. Posteriormente, logo também a seguir a 29, começou também uns estudos nas planícies lá embaixo, ali ao pé da Caldeira, onde é agora a base, que depois
em 1934 começaram lá a sua construção, mas isso agora é outro assunto. O que se sabe é que fizeram aqui o primeiro campo de aviação militar dos Açores, onde precisamente neste local onde eu estou. E então, no dia 4 de outubro de 1930, dia 4 de outubro, foi a sua inauguração. Vieram por aí acima uns chapéus de carros de bois, outros de já havia uns carros aí antigos, vieram por aí acima umas centenas de pessoas, já à volta de 300 pessoas, para assistirem à inauguração aqui do campo de aviação militar. E então, trouxeram também para aqui o avião. O avião era um Avro 504K, que veio para a terceira em peças, foi montado aqui na ilha. Este avião tinha 110 cavalos de potência, era um monomotor com 110 cavalos de potência e era um Avro 504, como eu já disse. Deram-lhe o nome de Açor. Tinha um motor Guamron de 110 cavalos. As pessoas juntaram-se aqui, fizeram aqui umas bancadas e para os espectadores, para os visitantes, para as autoridades militares, e então havia aqui um herói. Todos os homens têm os seus momentos altos, têm a sua glória. Todos nós somos assim, uns mais, outros menos, temos as nossas glórias. Todos os homens têm o seu auge, têm o seu apogeu, e neste dia o herói aqui, o homem mais visto, mais admirado, era o capitão Frederico Coelho de Melo. Foi ele que teve o prazer, a honra, e ficou para a história como sendo o primeiro piloto que descolou com um avião aqui do campo militar da Achada. Frederico Coelho de Melo. E é aqui nessa casa, que fica agora aqui em frente aos bombeiros, aqui dos altares, que nasceu o capitão Frederico de Melo. Frederico Coelho de Melo, que inaugurou o campo de aviação da Achada em 1930. Foi aqui nessa casa que ele nasceu. Ele nasceu no dia 25 de abril de 1895. Portanto, nasceu no dia 25 de abril de 1895. Já estava ele aqui, enfim, um bocado a sua presunção, não era? O capitão que ia experimentar, aqui com a sua farda, todo direto, fazendo as suas continências às autoridades, o pessoal, algumas 300 pessoas aqui olhando, na expectativa, porque um avião nessa altura era uma grande novidade. Frederico Coelho de Melo vai para o cockpit do monomotor, aquece o motor, vai por aí abaixo em aceleração num caminho de terra, nessa pista de 600 metros, e descola para essas áreas acima. O povo, uns meio assustados, outros admirados, alguns batendo palmas. Isso foi um dia grandioso, o dia 4 de outubro de 1930. Hoje, a pastagem que aqui está, lá ao fundo a via rápida, mas aqui onde eu estou, este local,
hoje que é cerrados onde as vacas estão a pastar, já teve a sua história. Foi aqui o campo da Achada, o primeiro campo de aviação militar da Achada foi aqui. Portanto, e o protagonista nasceu na freguesia dos Altares, Frederico Coelho de Melo. Aqui se fez história, aqui se fez história em 1930, precisamente há 84 anos. Eu gostava de estar aqui naquela altura, também se estivesse naquela altura já tinha-me pegado a sata, não é? Mas de qualquer maneira eu gostava de ter visto o monomotor, quer dizer, aquela adrenalina de uma coisa que a gente nunca tinha visto, as pessoas aqui da ilha nunca tinham visto um avião e de repente vai ali um avião pelos ares, as pessoas realmente ficaram pasmadas. Foi aqui, meus amigos, eu estou aqui neste local a rever a história e imagino depois as pessoas de carro de bois para casa, de carroça, outros nos carrinhos mais velhos, a comentaram aquilo que tinham visto, não é? Depois disto, Frederico Coelho de Melo continuou, depois veio para aqui mais aviões, posteriormente veio para aqui mais aviões, chegou a estar aqui 8, 9, 10 monomotores aqui nessa pista, que dava apoio aqui para o corredor Atlântico Norte, que realmente precisava de um aeroporto militar, de um campo de aviação militar para dar apoio então aos aviões que então nessa altura já cruzavam o Atlântico Norte. Essa pista naquela altura era importante. Mais tarde então, já em 1934 e com os estudos de 1929, um outro inspetor da aeronáutica, Eduardo Gomes da Silva, fez um estudo nas Lajes, na planície lajense, onde tem agora o aeroporto, e viram que realmente aí seria um local melhor a nível de ventos e a nível de clima, de nevoeiro também. Eu era pequenino quando eu estava na escola, quando foi o funeral dele. Era o dia 6 de outubro de 1971, estava eu aqui na Escola dos Altares. Na hora do intervalo viemos aqui para fora, para o caminho, olho ali para trás, ali para o pé da igreja, ali para o pé daqueles degraus, vejo muita gente, pessoas, alguns de farda, e a gente andámos aqui a perguntar, mas quem é que morreu? E então disseram, quem vai ali, quem morreu foi o senhor comandante. O senhor comandante é que morreu. E então, em cima do caixão, ia a bandeira nacional. E quando nós vemos a bandeira nacional em cima de um caixão, é porque morreu alguém importante, alguém que marcou história, algum personagem. Era o senhor comandante. Parece incrível, mas eu com 11 anos, precisamente aqui neste local, andava aqui na escola, no intervalo, mal sabia eu que dali a 43 anos ia estar aqui a falar de uma coisa que vi, de um funeral que vi há 43 anos atrás. E a senhora era aqui vizinha, era amigos, ia à casa deles, se calhar, às vezes, quando era preciso? Muito, porque a gente morámos ali em cima, o meu pai trabalhava para ele, trabalhou para ele muito tempo em vinhas que isto aqui é de cerrados de vinhas. Ele tinha vinhas, o seu comandante? Tem estas duas casas e tem mais uns cerrados para ali que são dele. Ele tinha as suas vinhas? Eu, por acaso, aqui ele morreu de repente, eu estava no Canadá. Foi de repente, como morreu? Estava-se a preparar para... Ele tinha, parece-me, 70 e tal anos, 76 anos. Não sei a idade dele. Ele morreu em 71, nasceu em 1895, 71, ele morreu com 76 anos.
E, no entanto, fica a obra, fica a coragem, fica um nome para a história. Frederico Coelho de Melo foi o primeiro que fez um avião levantar de terra aqui da Ilha Terceira. E ele andava aqui, os antigos dizem que, como ele era aqui dos altares, ele vinha com monomotor por esses rasos de fora, o pessoal estava aí uns a semear milho, a chachar milho, outros uns rados de trigo, o pessoal ia trabalhar nesses cerrados, e então Frederico Coelho de Melo passava com o monomotor e dava a moto com as cambalhotas aí com o avião. Uns ficavam atrás das paredes, medrosos, não é? Outros, alguns até tiravam pedras, ei, sai de acho e tal. O pessoal não esperava e nunca tinham visto um avião na sua vida. Portanto, foi aqui um pouco também dessa história desse herói. No entanto, Frederico Coelho de Melo não foi só aviador. Ele depois, passados uns anos, ele foi para comandante da polícia de Angra. Talvez ali nos anos 40, Frederico Coelho de Melo foi para comandante da polícia de Angra. E era um homem com pulso, era um homem que levava as coisas a sério. E ai daquele que caísse lá na polícia por fazer umas maldades. O cavalo marinho trabalhava duro. O pessoal saía lá com as costas bem quentes. Ou confessava a verdade, ou dizia a verdade, ou então, enquanto não se dissesse a verdade, ou contavas aquilo que tinhas feito, ou descarregavas tudo o que tinhas para dizer ali, ou então ias para casa com as costas, com as bordas bem altas de escote. Frederico Coelho de Melo não perdoava, era um comandante, daqueles comandantes tesos, à moda antiga. Bem, ele também, Frederico Coelho de Melo também protagonizou aqui umas cenas aqui nos altares, que foi na altura daquilo que eu já contei, dos chaiotes e dos terroristas. Frederico Coelho de Melo era um terrorista convicto, tomou o partido dos terroristas contra o padre, e numa reunião ele é que disputou mais a ação para essa guerra que houve aqui, tipo uma guerra civil aqui nos altares. Numa reunião ele disse: meus amigos, ele não se dava muito com o padre, o Frederico Coelho de Melo não era muito de igrejas nem de padres. Então ele foi numa reunião aqui nos altares, não sei se foi ali na Casa da Música, se foi. Numa reunião ele disse: meus amigos, olha, vocês sabem que eu não me dou bem com o padre, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vocês se assenharem aqui para as irmandades passarem para o poder, para a alçada do bispo, vocês depois perdem os direitos todos. Ele é que disse lá na reunião: olha, o pessoal das irmandades não queriam perder os direitos, ele meteu um bocadinho de achas para a fogueira, aí houve logo um desentendimento, e aí é que se começou a gerar o problema dos chaiotes e dos terroristas. Portanto, resumindo, Frederico Coelho de Melo foi um herói, foi o primeiro aviador, depois foi comandante da polícia duro, e depois, mais tarde, nos anos 60 e meados dos anos 60, nessa confusão que houve aqui entre os chaiotes e os terroristas, Frederico Coelho de Melo foi terrorista convicto, sempre contra o padre, e apoiou sempre a facção em que acreditava. E aqui está ele, passados esses anos todos, e foi essa história que eu quis contar para todos vós,
do capitão aviador Frederico Coelho de Melo. Como é o seu nome? Avelina Menezes. A senhora Avelina Menezes conviveu ainda com o Frederico de Melo, ainda se lembra dele? Era uma pessoa de trato passageira, a pessoa falava com ele? Ela... Era, não tinha cerimónias nenhuma. Não tinha cerimónias? Foi ensinado. Ah, sim. Uma pessoa boa. Amigo dos seus vizinhos, amigo das pessoas. Se fosse preciso ajudar, também ajudava. Tinha aqui os seus pomarzinhos aqui, as suas coisas, as suas vinhas, fazia o seu vinho. Fazia o seu vinho, tinha uma adega ali na casa, na loja, os propostos tinha a sua prensa, a sua adega ali. E depois tornou-se uma pessoa normal, depois reformado. Reformou-se, pronto. Tinha as suas coisinhas para ir bebendo, o seu vinho para ir bebendo, comendo um aço de sardinha como um pobre. Ele era mesmo assim uma pessoa, gostava muito era de comidas caseiras, das sardinhas e as... Consolava-se aqui. Não era pessoa de cerimónia. E temos aqui numa curva, das piores curvas aqui dos altares, mais complicadas. Eu quando era pequeno sempre ouvi dizer, o nome que deram aqui a essa curva, essas voltas, era a volta do seu comandante, porque isso era uma curva complicada e o senhor comandante morava ali naquela casa. Ali morava o Frederico de Melo. Eu estava no Canadá nessa altura, estivemos no Canadá há 6 anos. E depois aqui soube então, com a minha mãe, que mandou-me dizer que ele tinha morrido. O seu comandante tinha morrido. Mas estava-se a preparar a vir para a esposa ainda estava viva nessa altura? Ainda ficou viva. Não sei há quantos anos ela morreu, mas ela depois foi para a América, até com a sobrinha e morreu na América. Ela morreu na América, a mulher dele. Ainda apanhou um bocadinho lá para trás. Eu também depois casei-me para aqui, ficámos sempre vizinhos. Ele também era muito, eles eram muito amigos aqui da família do meu homem. Quando a minha sogra morreu, o meu sogro veio para aqui, morou para estas casas. E o pessoal aqui tinha respeito por ele, não era? Que era o seu comandante, não era? O aviador. Toda a gente gostava dele, toda a gente o respeitava. Os pais dele e família dele, isso foi lá para trás, ninguém se lembra. Uma descolagem também aqui e vamos ouvir o som original do motor Guamron de 110 cavalos do monomotor que Frederico Coelho de Melo pilotou. Voz imigrantes, de tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes. Bailinhos de carnaval, nosso melhor teatro popular, são filmados por um profissional que anda ao redor da ilha a filmar. Das festas tradicionais às touradas, de tudo um pouco ele vos mostra. DVDs com diversas marradas, festas locais que são nossas e vossas. Ivo Silva, RTA Artísia da Terceira para vocês. Ivo Silva, RTA Artísia da Terceira para vocês.